Você sabia que Paranaiguara, no interior de Goiás, nasceu de um garimpo, mudou de nome várias vezes e ainda teve que mudar de lugar por causa de uma represa? Olá, meus amigos, minhas amigas! Você que é apaixonado por história, e hoje nós vamos trazer uma história muito interessante, uma história da cidade de Paranaiguara, esta cidade onde mora o nosso amigo Wilson, do canal Filma Tudo. Ele pediu para que nós gravasse a história da sua cidade, que ele quer deixar registrado essa história para contar para seus filhos, para seus netos e assim por diante. Então, meu amigo Wilson, hoje vamos atender aí o seu pedido e lembrando que tem gente na fila para nós gravar a história da sua cidade, e a próxima história que nós vamos gravar é a história de Nova Fátima, lá no Paraná, é a pedido do nosso amigo Fernando, lá em Barcelona, tá? Ele mora em Barcelona e ele nasceu em Nova Fátima. Ele quer que nós grave a história da sua cidade. O amigo Wilson Duarte, ele tem um canal também aqui no YouTube. O nome do canal é Canal Filma Tudo Duarte. Visita o canal desses amigos que vocês não vão se arrepender. Você vai conhecer toda a trajetória dessa cidade que renasceu mais uma vez. Então, desde já aperta o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para quando nós subirmos vídeos aqui na plataforma, a plataforma possa encaminhar este vídeo para você. Aperta o like e vamos viajar no tempo. Olá, queridos! Você que é amante de história, vamos viajar no tempo com a história de Paranaiguara, Goiás. E hoje vamos trazer essa história que é muito importante, que vai ficar marcada aqui no nosso canal e também no coração de muitos que amam história. Vamos então para a história. Antes de 1930, o que aconteceu com Paranaiguara? Esta cidade que ela mudou de nome várias vezes e hoje é Paranaiguara. O que foi que aconteceu para que ela viesse se desenvolver? O que foi que aconteceu durante a trajetória dela? Vejamos na história. Antes dos anos de 1930, a região onde hoje está Paranaiguara era quase totalmente vazia. Só passava por aquela região boiadeiros levando gado entre Minas, Goiás e São Paulo. Era terra bruta, silenciosa, sem ruas e sem casas. Chegada dos primeiros moradores para aquela região. Quem foi a primeira família a chegar em Paranaiguara? A primeira família a se fixar no local foi a família de Domiciano. Domiciano, sobrenome Ferreira, em terras que pertenciam a Vigílio Rodrigues da Cunha. Era apenas um ponto de descanso, mas isso estava prestes a mudar. Mas mudar o quê? Mudar por quê? Conta a história que naquela região houve uma grande descoberta. Mas que descoberta foi essa, Manuel? Calma, calma. Primeiro eu quero pedir o seu like. Eu quero pedir que você, se você não é inscrito, se inscreva no canal. O que aconteceu a partir de 1941? Surgiu naquela região algo que mudou tudo. Mas o que? Surgiu diamante. Como assim diamante? Sim, diamante. Foi descoberto uma mina de diamante. Em 1941, no Ribeirão Mateira, descobriu-se diamante. E onde aparece diamante, aparecem garimpeiros. Aí começaram a chegar as pessoas. Veio pessoas da Bahia, veio pessoas de Minas Gerais, veio pessoas de Mato Grosso e de outras regiões. Em 1942, o que antes tinha só 2 ranchos virou um pequeno povoado. O que trouxe o andamento daquele povoado? O garimpo.
Povoado cheio de barracos, de palha e muita esperança. Onde tem diamante, tem fortuna. E as pessoas buscam muito por essas fortunas. Diamantes, nós sabemos que é uma pedra preciosa, uma pedra caríssima. E assim, com a chegada desses garimpeiros, foi se desenvolvendo ali, chegando mais gente e trabalhando e em busca de um diamante. Quem não quer diamante, né? Todo mundo. Quando a história surgiu, quando a história estourou, aí todo mundo correu para aquela região em busca de diamante. Aconteceu algo também. O que foi que aconteceu a partir do ano de 1930 a 1933, Manuel? A construção da ponte sobre o Ribeirão Madeira, entre 1930 e 1933, ajudou a ligar a região às cidades maiores. A partir disso, comércio, transporte e moradias começaram a surgir e fortalecer o povoado. Este povoado, ele continuou a crescer. E de povoado ele se tornou o quê? Passou a município. Em 1950, o povoado virou distrito, com o nome Presidente Dutra. Veja bem, aonde existia duas casas, provavelmente uma fazenda, dessa fazenda surgiu mais outra, onde existia duas famílias, começou agora uma aglomeração de pessoas em busca de diamante e dali formaram barracos e construíram ali casas e foi assim formando um povoado e deste povoado formou um município. Depois, em 1953, quando ganhou autonomia como município, olha que coisa interessante. O município começou com o nome Mateira. Depois que ele cresceu, se desenvolveu, ele agora passou a se chamar Presidente Dutra. Depois de uma certa ocasião, ele voltou ao mesmo nome de origem, Mateira. Somente em 1967 chegou o nome definitivo. Começaram a pesquisar, começaram a estudar um nome definitivo agora para a cidade. E qual foi o nome que eles acharam que combinava mais com aquele município? Encontraram ali o nome Paranaiguara, Paranaiguara, do Tupi, que significa algo como habitantes. O significado de Paranaiguara significa habitantes das margens do Grande Rio. Mas o que foi que aconteceu com esta cidade a partir do ano de 1975 a 1976? Uma mudança dramática. Surge agora a construção de uma represa hidrelétrica para beneficiar a região e várias regiões daquele estado, ou então beneficiar o estado, que surgiu a represa de São Simão. Uma represa hoje que abastece toda a região de Goiás, ali daquelas metrópoles mais próxima e distante também é capital, provavelmente. É, abastece com água e também com energia. Uma excelente represa que trouxe economia para a região, só que trouxe também tristeza para uns e alegria para outros. Você sabe que tem coisa que para uns é alegria e para outros é tristeza. Foi no caso desta represa. A cidade de Paranaiguara, aonde ela estava, ela seria atingida por uma boa parte da aglomeração de água daquela represa. Ela ficava embaixo d'água. Uma boa parte da cidade ia ficar submersa. A realidade é esta. Como aconteceu. Mas o que eles fizeram? Eles prepararam meios para não deixar aquelas pessoas sem recursos, sem sua moradia.
que ali foi formando um povoado, foi formando um município, foi crescendo, pessoas foi comprando lotes e foram construindo suas casas e assim por diante. Já tinha prefeitura, hospitais e prédios municipais e público e muito mais. Mas veio agora a construção da represa. E agora, Paranaiguara vai ficar debaixo d'água. O que que nós vamos fazer? Teve uma reunião com os líderes, prefeitos, vereadores, deputados e assim por diante, e tomaram uma decisão em procurar um local, um lugar que fosse afastado da represa para que não a água não atingisse. Mas o capítulo mais marcante ainda estava por vir. Qual era o capítulo mais marcante? A construção da barragem. Com a construção da barragem de São Simão, boa parte da antiga cidade seria inundada. Casas, ruas e memórias precisavam ser deixadas para trás. Momento triste, momento desagradável, não é mesmo? Tudo que a pessoa construiu, amizades, comércio, já estava fixado ali, a economia estava indo muito bem, e de uma hora para outra ter que deixar tudo aquilo ali para trás. Mas como o progresso, ele fala mais alto do que tudo. Uns não aceitaram, outros concordaram em sair, porque seriam atingidos por a represa quando elas viessem a encher. E assim foi feito. Em 1976, a população inteira se mudou para a nova sede, que foi programada, que foi construída com casas, tudo pronto já para que as pessoas se mudassem daquele local para aquele outro, onde estivessem sem nenhum perigo, sem nenhum problema da água atingir as suas residências. A nova sede do município foi oficialmente instalada em 1º de janeiro de 1954, depois da elevação a município. O aniversário da cidade, segundo a Câmara Municipal, é comemorado em 30 de outubro. A nova sede foi planejada e construída pela CEMIG, empresa elétrica que construiu esta nova cidade fora da área de inundação. A nova sede foi oficialmente ocupada em 30 de outubro de 1976, quando a população se mudou para esse local mais seguro. A economia de Paranaiguara combina com agricultura, pecuária, comércio de serviços, administração pública e algumas indústrias leves, como fábrica de tijolos e pavimentação. Segundo dados mais recentes, relatório SEBRAE e IBGE, a população de Paranaiguara está por volta de 7.470 habitantes. A história de Paranaiguara é bem relacionada à dinâmica do garimpo, algo comum em várias regiões do nosso Brasil, onde descobertas minerais trazem pessoas de longe para tentar a sorte. Isto foi o que aconteceu no ano de 1930 para cá, do ano de 1930 para cá, naquela região que hoje é Paranaiguara. Paranaiguara se considera uma guerreira. Por quê? Porque muitos garimpos começam e logo termina. Como a história nos relata, que diferente de muitos garimpos que esmorecem, Paranaiguara conseguiu transformar seu modelo econômico com a agropecuária crescendo e se consolidando, juntando o garimpo, que foi formando aglomeração de pessoas. Ali foi surgindo fazendas e mais fazendas, porque o local era o local que chamativo, local que onde tem pedras preciosas, é um local que traz pessoas, e as pessoas foram chegando, comprando terras, montando ali, construindo suas casas, suas fazendas, e foi aglomerando, e Paranaiguara hoje tem
aproximadamente aí quase 7.500 habitantes. Paranaiguara hoje, ela tem 72 anos, se emancipou em 23 de junho de 1953. Ela tem 72 anos entre a Cidade Velha e a Cidade Nova. Paranaiguara se distancia da capital, que é Goiânia, cerca de 349 quilômetros a 352. Metrópolis próximo a Paranaiguara, Quirinópolis, com 65 quilômetros de distância pela BR-483, com aproximadamente 48.447 habitantes. Logo seguido vem Rio Verde, que se distancia de Paranaiguara cerca de 173 quilômetros pelas BRs 452 e 164, com uma população de aproximadamente 238.025 habitantes em 2024. Paranaiguara se emancipou em 23 de junho de 1953. Hoje tem 72 anos de existência, sendo 23 anos da Cidade Velha, a cidade que foi inundada pela represa, e 49 anos de Cidade Nova, aonde foi construída a nova sede de Paranaiguara. Sua economia gira em torno da pecuária e também do comércio, como também da agricultura. Então, nós estamos aqui apresentando a história da cidade de Paranaiguara. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você estiver gostando da história, deixa aqui nos comentários, curte, comente, compartilha este vídeo para mais gente conhecer essa história tão preciosa que é a história de Paranaiguara. Lembrando a você, se você quiser que a gente conte a história da sua cidade, como a sua cidade começou, quem foi os primeiros habitantes da sua cidade, deixa aqui nos comentários. Deixa aí nos comentários, Manuel, quero que você conte a história da minha cidade. Eu preciso saber como é que foi, como ela começou. Deixa aqui nos comentários e nós iremos aí atender você dentro da escala, tá? Tem uma escala de pedidos. Conforme for chegando a sua vez, aí a gente vai gravar a sua história. Lembrando que a próxima história que nós vamos gravar, que está na nossa lista, na nossa agenda, é a história de Nova Fátima, lá no Paraná, a pedido do nosso amigo inscrito do canal, Fernando. Ele quer conhecer a história da sua cidade. Deixa aqui nos comentários se você quer que nós conte a história da sua cidade. E essa foi a história de Paranaiguara, Goiás, uma cidade que nasceu do garimpo, mudou de nome, mudou de lugar e nunca perdeu sua identidade. Gostou do vídeo? Então deixa aí o seu like, deixa um comentário referente ao vídeo e deixa aqui se você quer que nós contemos a história da sua cidade, de como começou, de como nasceu. Finalizamos o nosso vídeo com chave de ouro, dizendo parabéns Paranaiguara pelos seus 72 anos de história. E que história! Um grande beijo, um grande abraço, fiquem todos na santa paz de Deus e até nosso próximo vídeo.